tua salvação. Vamos pular de alegria, vamos cantar cheios de unção. Um novo dia está surgindo, é Jesus trazendo a salvação. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Amém, Jesus? Irmãos, sejam todos bem-vindos à casa de Deus neste domingo, né? Que nem o tempo nos impediu de estar aqui presente para adorar a Deus. Uma coisa é certa, meu irmão, esteja com o seu coração aberto para ouvir e receber a palavra de Deus, porque você não veio aqui por causa do pastor, mas por causa do Espírito Santo, por causa de Jesus Cristo, amém? Eu creio que no nome do Senhor Jesus, Deus vai falar ao seu coração, amém? Em nome do Senhor, cumprimente essa pessoa bonita de Deus que está ao seu lado, com a paz, com a graça do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus? Amém. Tudo bem com os irmãos em nome do Senhor? Amém. Graças a Deus, né, irmãos? De manhã foi uma bênção para a glória de Deus, e eu creio que hoje à noite não será diferente, amém? O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo que operou na parte da manhã, irá operar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Irmão, já aproveita para ver se o seu celular está no modo tocar, já coloca ele no modo vibrar, né, para não atrapalhar o andamento do culto. Evite conversar na hora da palavra, né, para você não perder o melhor de Deus, amém? A Marta, né, ela estava ali dispersa com a visitação do Senhor, indo para lá e para cá com muitos afazeres, né? E ela perdeu a melhor parte. Maria, ela se dispôs a estar ali nos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele tinha para ensinar. Então agora é tempo de você relaxar, de você abrir o coração, esquecer dos problemas. Eu sei que os problemas, quando você voltar, vai estar lá, mas quando você voltar, você vai voltar com o entendimento e com a força de Deus para resolver esse problema. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar a respeito de dois assuntos, dois problemas, na verdade, que eu tenho visto na igreja, né, na igreja do Senhor. E nós temos que aprender como tratar esse problema, como resolver esses dois problemas, né? Hoje a palavra foi uma palavra de ensinamento, né? Então eu peço que você preste muita atenção naquilo que vai estar contido aqui nesta revelação, no nome de Jesus Cristo, amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, vamos pegar o versículo 1 em diante. Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Amém, Jesus? Acharam? Marcos capítulo 5. Amém, Jesus? Preste muita atenção, porque Deus vai trazer algo novo para você nesta noite. Amém? Marcos 5. Todo mundo achou? Amém. E chegaram à outra margem do mar, da província dos Gadarenos.
E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro do sepulcro, um homem com o quê? Com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em o quê? Em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o quê? Amansar. Então Jesus foi ali à cidade de Gadara, e ele foi exclusivamente para expulsar este mal deste jovem, deste homem, né? Porém eu quero que você preste muita atenção em algo aqui, um problema que muitas vezes está no meio da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo nós, eu me incluo dentro, né, da igreja, porque eu também faço parte da igreja. Um problema muito comum aqui é que essas pessoas que eu acredito, né, não estava explícito explicando na Bíblia, mas eu acredito por todo essa situação aqui, as pessoas tentando resolver, eu acredito que eram os familiares desse homem, né? E aqui esse homem, né, estava diante de uma situação que era o quê? Era física ou era espiritual? Era natural ou era sobrenatural? Sim ou não? Pode responder para mim. Era espiritual, né? Porém as pessoas que ali estavam não sabiam como resolver aquela situação. Irmão, muitas vezes quando nós chegamos na igreja, nós vamos aprendendo a como agir mediante a palavra. Neste caso aqui havia uma situação que ela era espiritual, porém as pessoas que ali estavam agindo de forma o quê? Natural. Irmão, aquilo que é espiritual não se combate de forma natural. Amém? Armas espirituais, se usam armas espirituais. Porém as pessoas que aqui estavam, não sei se era amigo, se era familiar, eles estavam ali tentando resolver aquela situação de uma forma natural. E às vezes dentro do seu lar, diante de uma situação, há um problema que é espiritual, mas você está tentando solucionar de uma forma natural. Ah, pastor, isso aí é uma serpenoíce. Às vezes não é. Às vezes é algo espiritual, que nós temos que tratar de forma espiritual. Irmão, gritaria não resolve, discussão não resolve. Talvez você está falando, pastor, a solução é a separação. Pastor, a solução é mandar o meu filho embora porque eu não aguento mais. Talvez você está tentando achar soluções naturais. Mas, meu irmão, para casos espirituais, sobrenaturais, só se pode agir de que forma? De forma espiritual. E às vezes está tentando uma coisa, tentando uma situação, tentando outra, e nada se resolve. Veja que este jovem tentaram prender ele com grilhões. E o que ele fez com os grilhões? Espedaçou. Aí eles tentaram, agora vamos tentar com cadeias. Tentaram com cadeias. O que ele fez com as cadeias? Quebrou as cadeias, né? Em toda a situação que aqui era feita, ele se enfurecia cada vez mais, porque eles estavam agindo de forma o quê? Natural. Talvez você está trocando ofensas, achando que vai resolver a situação, porém o inimigo que está agindo na sua vida está se enfurecendo cada dia mais. Irmão, você quer combater as forças das trevas? Você quer combater o mal que está agindo? Aprenda, mediante uma situação espiritual, você tem que buscar força espiritual. Você tem que procurar ferramentas espirituais. Gritar não vai resolver, trocar ofensa não irá solucionar o caso, mostrar quem tem mais força não vai adiantar. Amém, Jesus? Amém. Eles estavam diante de uma situação que aqui eu falo, que eles não sabiam como agir. Era uma situação espiritual e eles estavam tentando agir de forma natural. Será, meu irmão, que diante de você não há um problema espiritual e você está tentando agir de forma natural? Talvez há um problema que é de ordem espiritual e você está agindo de forma natural. Amém, Jesus? Ah, pastor, é a frieza no casamento. Eu vou até citar uma situação aqui que eu citei de manhã.
é uma frieza no casamento, né? Aconteceu. Não, meu irmão, às vezes é algo espiritual, às vezes é um operar maligno. E aí eu digo, meu irmão, às vezes a pessoa não está bem, alguém faz uma obra de feitiçaria e pega na pessoa. Ah, pastor, pega se acreditar. Você que pensa, se você não estiver bem com Deus, se você não estiver embaixo da palavra, se você não estiver praticando a palavra, você vai estar dando acesso àquele mal entrar na sua vida. E eu digo mais, que há pessoas que estão defendendo o diabo. Pastor, não é tudo diabo não, é ser egoísta mesmo. Não é diabo não, pastor, coitado do diabo. E aí o diabo fala, é mesmo, eu sou inocente. E está lá agindo na vida da pessoa. Tem nada a ver, né? E está operando na vida da pessoa. Eles tentaram, não tentaram? Tentaram de tudo. Ah, vamos aqui, vamos tentar com grilhões. Ele se enfurecia mais, quebrava. Não, eu acho que agora cadeias dá certo. Ele ia quebrar. E vamos amarrar com cordas. Ele ia e se enfurecia mais ainda. De manhã que eu contei uma situação verídica, aconteceu dentro da igreja, não nesta igreja, mas em uma das nossas igrejas, que uma mulher, né, seu esposo, estava passando uma certa situação de frieza conjugal. E a mulher não sabia como agir dentro do casamento. Porém, ela imaginou uma situação natural, ela imaginou uma situação dentro da sua mente. Ela falou assim para sua mãe: mãe, está acontecendo outra coisa dentro de casa, dentro do meu casamento. O fulano de tal, ele não me procura mais. E eu tive uma ideia para que o nosso casamento pegue fogo, fique melhor. Eu vou combinar algo com a senhora. E ela disse: ok, minha filha, naquilo que eu puder te ajudar, eu ajudo. Aí ela falou assim: faz o seguinte, eu vou te dar um número de um chip novo que o fulano de tal não conhece, e você vai instalar o Zap no seu aparelho com este número, e você vai se fazer passar por um certo homem, e você vai me elogiar, você vai mandar uma mensagem me elogiando. Eu vou deixar o meu aparelho em cima da mesa, vai chegar o esposo dela, fulano de tal, e ele vai ver, ele vai ficar enciumado e ele vai cuidar melhor de mim. Ela imaginou e fantasiou uma situação dentro da sua mente. Ela criou ali uma situação e ela achava que aquela situação iria acontecer conforme ela tinha imaginado. E aí assim o fez, né? Ela foi e deixou o celular na mesa, chegou o esposo de casa, ou do trabalho, chegou em casa, e a mãe mandou uma mensagem: nossa, como que você estava linda este dia, você estava tão radiante, tão cheirosa, e teceu elogios. Irmão, adivinha o que aconteceu? O esposo chegou, e bem na hora que ele chegou, tocou o celular, e ele foi ver qual era a mensagem. Adivinha o que aconteceu? Pastor, aí ele ficou todo enciumado? Não, ele pegou as suas coisas e fez o quê? Foi embora, porque ela imaginou uma situação que era de ordem espiritual, ela tentou resolver como? De uma forma natural. Ela imaginou a situação ali que não existia. E o que acabou acontecendo? Aí ela foi até o certo pastor e falou: pastor, ora comigo porque aconteceu tal coisa. Mas o que ela devia ter feito? Quando estava acontecendo a situação, ela deveria ter corrido diante de Deus e começado a orar: Deus, eu não aceito que este mal entre no meu casamento, no meu matrimônio. Pai, está amarrado toda a frieza espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, toda a frieza conjugal, perdão, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu mando este mal embora. Deveria ter usado armas espirituais. Irmão, nós precisamos aprender a agir. Há toda a normalidade que foge do seu controle. Pode acreditar que há uma força por trás. Pastor, já tentei de tudo. Pastor, tentei resolver tal situação. Pastor, tentei fazer tal coisa. Pastor, tentei agradar. Pastor, é o filho, é a filha. Pastor, tentei deixar dentro de casa trancado, não resolveu, correu para as drogas. Não se resolve coisas que são de ordem espiritual de forma natural. Tentaram tudo ou não tentaram tudo aqui?
Tudo que era possível, tudo que era ao alcance, eles tentaram. E talvez você tenha tentado de tudo, de toda forma, de todo jeito, tudo que mandavam fazer você ia e fazia, e nada ainda se resolveu. Talvez o inimigo está, pelo contrário, está mais furioso ainda se levantando contra a sua vida. Mas aprenda uma coisa: quando não se sabe como agir, deve-se aprender. Quando nós chegamos na igreja, como eu disse, nós não chegamos sabendo tudo, mas fomos aprendendo. Olha, Deus me deu autoridade. Olha, Deus falou que no nome dele eu posso repreender todo mal. Olha que Deus falou, se eu praticar a palavra, eu vou ter autoridade. E aí vamos o quê? Aprendendo a usar as armas da luz. Amém? A Bíblia diz, meu irmão, que as armas das nossas milícias, está lá em 2 Coríntios 10, que eu vou até depois citar para você, elas não são carnais, elas não são naturais, mas elas são poderosas em Cristo quando o quê? Contra a destruição de toda a fortaleza. Elas são armas espirituais. E como que eu uso as armas espirituais, pastor? Praticando a palavra. Amém? Colocando em prática aquilo que Jesus Cristo te ensinou, através da palavra. Amém? Nessa situação aqui, havia algo que era espiritual, porém eles não sabiam como agir. Talvez há algo que está acontecendo na nossa vida que é espiritual, mas a gente está teimando e tentando de agir de forma o quê? Natural. Irmão, no natural é onde o diabo ganha força. Amém? Na carne, a natureza humana ela é caída. Ah, pastor, se gritar comigo eu grito 2 vezes mais alto. Ah, pastor, se bater em mim eu bato 2 vezes mais. Ah, pastor, essa historinha de virar a face da alta face não existe. Irmão, temos que aprender a praticar a palavra. Temos que aprender a frutificar o Espírito Santo, deixando tudo aquilo que é da natureza humana. Tudo aquilo que for, meu irmão, uma ação natural, a gente tem que o quê? Descartar. Ah, pastor, me ofendeu, mas no nome de Jesus Cristo eu perdoo. Pastor, aquele dia a pessoa me falou tal coisa. Pastor, chegou em casa daquele jeito, falou que a minha comida não prestava. Pastor, fiquei tão chateado. Limpa o teu coração, meu irmão. Não deixe o inimigo ganhar campo na tua vida. Não deixe o inimigo entrar e prevalecer aonde ele não pode prevalecer. Neste caso, como eu disse, eles não sabiam como agir, porque ainda não conheciam a quem? A Jesus. Mas Jesus veio e deu o exemplo. Amém? Amém. No 5, né? E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Olha o que o diabo faz. Fazia ele mesmo se autoflagelar, fazia ele se autoferir. E uma coisa é certa, meu irmão, às vezes a gente pensa que está machucando a pessoa com a palavra, mas às vezes quando a gente, vamos supor, dentro de casa, a gente às vezes solta uma palavra, mas depois vem um arrependimento. A pessoa pensa que está ferindo o outro, mas está se autoferindo. E o inimigo ele faz isso, meu irmão. Ah, eu vou falar desse jeito e tal. A pessoa vai lá e descarrega um caminho de palavras em cima da pessoa. E aí depois fica com aquele peso. Poxa, eu não me estou sentindo bem. Eu não deveria ter falado tal coisa. Lembra o que Jesus disse a Pedro? Quando o Pedro feriu lá o soldado romano. Quando Jesus foi pego para ser levado, para ser apresentado ao sinédrio e crucificado. Ele foi lá e tentou resolver o problema de uma forma natural. Foi lá e cortou a orelha de quem? Do soldado. E Jesus disse o que para Pedro? Pedro, guarda a tua espada. Aquele que a espada fere, pela espada será ferido. Irmão, é tanta troca de ofensa, mas você está se auto-machucando. É tanta troca de talvez até de palavrão, e você vai se auto-machucando. Eles estavam aqui fazendo mal para alguém? Não, o diabo estava fazendo ele se auto-ferir. Cuidado, que às vezes você acha que está machucando, mas você está sendo machucado. Você acha que está machucando os sentimentos de alguém, mas os seus sentimentos estão sendo feridos. Cuidado. Ele estava aqui, né, de dia e de noite se autoflagelando pelos montes.
E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele não queria sair, por isso que ele fez este ato como se fosse adoração. Porque ele dizia: sai deste homem espírito imundo. Então, como Jesus combateu aquele problema, como Jesus solucionou aquela situação? De uma forma o que? Espirituais. Jesus usou as armas que estavam disponíveis a ele, que o Pai tinha entregado em suas mãos. Irmão, com o mal não se dialoga. Com aquilo que está agindo na nossa vida, nós temos que mandar embora logo no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, nessa situação aqui, esse primeiro problema aqui é quando nós não sabemos como agir diante de uma situação que é espiritual, como eu falei. Não se pode agir de forma natural, não se pode agir com as coisas comuns, mas tem que aprender a agir com as armas espirituais. Amém? Agora, o segundo caso, Atos 19, que é muito semelhante, no nome de Jesus. Você estava em Marcos, você vai Lucas, João, Atos, capítulo 19, versículo 13. No nome de Jesus Cristo. Acharam? Sim? Acharam rápido, não deu nem tempo para beber água. Todo mundo achou? Sim ou não? Sim. Vamos ler? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Então aqui é uma situação que eu posso dizer que era semelhante. Amém? Havia um problema de ordem o que? Espiritual. Todo mundo achou? Atos capítulo 19, versículo 13 em diante. Todo mundo achou? Amém? Então aqui há um problema, uma situação que é muito semelhante à primeira que nós lemos. Havia um mal, uma força de ordem espiritual. Aqui esses Cefas, aqui esse sacerdote e os seus filhos agiram certo? Sim ou não? Sim. Eles viram o exemplo de Paulo e expulsaram quem? No nome do Senhor Jesus Cristo. Eles agiram da forma certa? Sim. Eles se comportaram de uma forma certa? Sim. Mas nós vamos ver que este mal não saiu nem no nome de Jesus. Pastor, que coisa, pastor. Não saiu nem no nome de Jesus Cristo. Você vai entender o porquê. Amém? Era algo de ordem natural, de algo, uma força espiritual. No primeiro caso, eles não sabiam como agir diante de uma situação que era espiritual. Tentaram agir com armas o quê? Naturais. Neste caso aqui é semelhante, porém, eles não tentaram amarrar aquele homem ou tentaram? Não tentaram usar cadeias, não tentaram usar pilhões, mas usaram o nome de Jesus. Mas eu quero que você observe que eles falaram aquele que Paulo prega. Pastor, o mal saiu, olha no 14. No 14 não, no 15, perdão. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a quem? A Jesus. E bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Então estes homens aqui, eles não puderam expulsar o mal. Por quê, pastor? Porque eles não eram discípulos. Eles não seguiam a quem? A Jesus. Eles não eram praticantes da palavra. E somente discípulo, meu irmão, que tem a autoridade de Deus.
Somente seguidor e praticante da palavra de Jesus Cristo, que tem a autoridade de Cristo. Lá em Lucas 9, não precisa você abrir, só vou citar. A Bíblia diz que Jesus convocou os seus discípulos e lhe deu o quê? Autoridade e poder sobre os demônios. Mas por que ele deu? Ele chamou os sinédrios, ele chamou os sacerdotes daquela época, os fariseus, os escribas. Ele falou: os escribas, fariseus, doutores da lei se achegam que eu vou lhe dar a autoridade. Foi assim? Não. Ele só deu autoridade para aqueles que estavam com ele, para aqueles que o ouviam, para aqueles que praticavam a sua palavra. E olha o que eu vou te falar, meu irmão, Deus vai falar ao seu coração. Talvez você está fazendo campanha e o mal não sai, talvez você está orando e o mal não sai, talvez você está abrindo jejum e o mal não sai. Pastor, já tentei de tudo, já tentei, fiz campanha, abri jejum, abri a oração nas madrugadas e este mal não sai. Será que nós estamos se colocando como discípulo de Jesus Cristo? Porque aqui eles sabiam como agir, e às vezes sabem: pastor, eu sei que tem casca maligna que só sai com jejum e oração. Você vai e faz. Pastor, eu sei que eu tenho que orar. Você vai e ora. Pastor, eu sei que eu tenho que participar das campanhas. Você vai e faz. Mas talvez você não está sendo discípulo. Talvez você não está obedecendo aquilo que Deus tem falado. Irmão, esses homens, eles apenas fizeram aquilo que eles viram. E é muito comum você ver a pessoa aí afora falando: está amarrado, está repreendido no nome de Jesus Cristo. Porém o mal não deixa de se andar a vida da pessoa. Aqui eles agiram da forma certa. Eles repreenderam o nome de Jesus Cristo, mas não era o Jesus que ele pregava, não era o Jesus que eles conheciam, não era o Jesus que eles se submetiam à vontade. E uma coisa é certa: o inimigo só conhece a autoridade de um servo de Deus se ele reconhece a autoridade de quem? De Cristo. Se ele se submete à vontade de Deus. Será, meu irmão, que você está sendo discípulo? Será que nós estamos sendo discípulos de Jesus Cristo? Será que nós estamos se submetendo a toda a palavra de Deus? Porque nós temos que se colocar diante de toda a palavra de Deus. E o que aconteceu aqui por eles não serem discípulos de Jesus Cristo? Olha no 16: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, o que ele fez? Assenhorando-se de dois, pode mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. Você sabe o que significa assenhorar-se? Ele tomou posse daqueles homens, os fez escravos, submeteu a eles aquela humilhação. Irmão, se nós não tivermos na palavra, o inimigo ele vai vir e vai se assenhorar de muitas coisas na nossa vida. Às vezes está se assenhorando da sua finança. Às vezes você não está sendo um dizimista fiel àquilo que Deus ordena, porque isso não vem do homem. Ah, pastor, está lá São Malaquias, isso é da lei. A Bíblia diz que o Abraão, diante do sacerdote chamado Melquisedeque, ele entregou o seu dízimo. E podemos entender que o Abraão não pertencia à lei, porque ele antecedia a lei. Ele agiu por intermédio da fé. Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós estamos praticando a palavra pela fé, porque nós não estamos embaixo da lei, estamos embaixo da graça. Amém? E tudo que nós venhamos fazer, meu irmão, segundo a palavra, é por amor a Deus, é porque nós queremos ser discípulos. Amém? E às vezes você está falando: o mal, sai da minha finança, sai da minha vida financeira, sai do meu salário, sai do meu dinheiro. E ele fala assim: eu não saio, eu não vou sair porque você está me dando legalidade, você não está sendo discípulo. E no mundo espiritual, o diabo só conhece, meu irmão, o servo de Deus que está embaixo da autoridade de Cristo. Amém? E ele não conheceu esses homens. Ele falou: opa, Paulo, eu conheço, eu bem sei quem é Jesus, mas quem é você?
Quem é você para estar me mandando embora? Quem é você para querer me mandar ordenar embora? E o que ele fez? Ele foi e se assenhorou daqueles homens e o envergonharam o quê? Publicamente. Irmão, às vezes nós estamos fazendo tudo certo, estamos orando, estamos buscando a Deus, temos conhecimento da palavra, conhecemos de cor e salteado, de Gênesis e Apocalipse da palavra, porém a gente não está se submetendo como discípulo de Cristo. E olha, meu irmão, o que diz aí? Eu quero que você abra lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. 2 Coríntios 10, 6. Todo esse capítulo ele fala a respeito de armas espirituais. Mas sem fugir do contexto aqui, eu quero ler só um versículo para você ver que interessante. Pastor, por que não saiu, pastor? Eles fizeram tudo certo, expulsaram no nome e na autoridade, no nome de Jesus Cristo. Você vai entender o porquê não saiu. 10, 6. Todo mundo achou? 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Todo mundo achou? Amém, Jesus? Olha, eu vou pegar só esse versículo aqui, mas se você quiser depois chegar na sua casa e ler o capítulo 10, é muito bom esse capítulo 10 aqui, fala a respeito da autoridade. Amém? Mas eu quero só pegar esse entendimento do 6. Acharam? Estando prontos para o quê? Vingar. Toda o quê? Desobediência. Quando? Quando for cumprida o quê? A vossa obediência. Então eu só vou poder me vingar do mal, porque a nossa luta é contra os espíritos malignos. Amém? Não são contra pessoas, mas contra o mal eu posso me revoltar, contra o mal eu posso me irar, contra o mal eu posso me enfurecer e mandar ele embora. Aqui a palavra diz: estando pronto para vingar. Às vezes você está pronto para mandar o mal embora, às vezes você está pronto, pastor, eu sei como orar, mas isso só vai acontecer, o mal só vai sair, a desobediência, aquilo que é errado só vai sair da sua vida quando você estiver pronto ao quê? A cumprir a vossa obediência. Se eu estou obedecendo, meu irmão, o diabo tem que saber que eu sou um filho de Deus, que eu sou guiado pelo Espírito de Deus. No mundo espiritual, né, o diabo ele tem que conhecer o teu nome. Amém? No mundo espiritual ele tem que saber quem você é. Não, com esse eu não posso. Porque ali com o filho de Cefas, ali o Cefas, ali diz que ele pôde muito mais do que eles. E às vezes o diabo está podendo muito mais do que nós. Amém? Às vezes o diabo está agindo muito mais do que nós. Mas quando isso acaba, pastor, eu estou pronto, pastor, eu quero mandar este mal embora. Quando estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida o quê? A vossa obediência. Quando é cumprida a minha obediência diante de Deus, o mal ele sai. Quando eu estou embaixo da palavra, o mal sai. Ainda que eu saiba como agir, como orar, como falar com Deus, como que eu tenho que fazer um jejum, que eu tenho que fazer uma campanha, o mal só conhece servo de Deus quando ele obedece a palavra. Amém, Jesus? E às vezes, meu irmão, a gente tenta, vamos dizer assim, driblar aquela ordem que Deus está falando. Às vezes é o perdão, pastor, pegou no perdão e mexeu comigo. Pastor, olha, Deus entende. Não, meu irmão, Deus só entende quando nós falamos a linguagem do reino, quando nós falamos a linguagem que Ele fala. Amém? Quando nós praticamos a palavra, porque Deus ele não vai ficar abrindo exceções. Ah, pastor, Deus entende o meu caso, Deus sabe a minha situação. Irmão, nós temos que se voltar para a obediência. Amém? Para a obediência. Sabe por que aqueles demônios não reconheceram aqueles homens? Porque eles não eram seguidores de Jesus, não estavam praticando a palavra. E a Bíblia diz, meu irmão, Tiago 1,22, que nós não podemos ser somente o quê?
ouvintes, mas devemos ser o quê? Praticantes da palavra. E nós não podemos enganar a nós mesmos. E às vezes está se auto-iludindo. Sabe o que é se auto-iludir? É você tentar se convencer que você não está agindo errado. Ah, pastor, sabe como que é? A situação apertou. Irmão, a Bíblia diz que devemos ser fiel no pouco e Deus vai nos colocar sobre o muito. Ah, pastor, sabe como que é? Hoje eu estava lá em casa, aquele dia lá, me deu uma preguiça. Eu até sabia que eu tinha que vir na casa do Senhor. É uma o quê? Uma palavra que Deus diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação. Mas a gente tende a se auto-enganar, achar que a nossa desobediência Deus vai entender. Amém? O apóstolo Paulo disse, meu irmão, que ai dele se ele deixasse de pregar o Evangelho. Ai de mim se eu deixar de vir aqui cumprir o meu chamado diante de Deus. Ai de mim, meu irmão. Mas eu não cumpro por temor, eu cumpro pela obediência e o amor à palavra. Ouvir a igreja, meu irmão, é um cumprimento da palavra. Você está entendendo no nome de Jesus Cristo? Você fazer aquilo que está aqui é um cumprimento da palavra. Amém? E quando nós estamos prontos para vingar, pastor, estou pronto, eu quero mandar este mal embora, pastor, é no nome de Jesus que esse mal tem que fazer. Como eu falei, às vezes estamos fazendo tudo certo, mas só podemos mandar o mal embora quando for cumprida a nossa obediência. E eu vou explicar aqui para você, por incrível que pareça, foi só um introdutório. Eu vou explicar para você aqui. Eu quero que você abra em Josué, capítulo 10, perdão, capítulo 6, e o versículo é 2. Josué, depois do livro de Deuteronômio, capítulo 6. E você vai entender três coisas que estão interligadas, para que a gente veja e contemple o milagre de Deus nas nossas vidas. Amém, Jesus? Todo mundo achou? Josué, a partir do versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade o quê? Uma vez. Assim farei por seis dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante a arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão o quê? As buzinas. Então Deus veio e falou com Josué. Ele falou: Josué, você vai diante dessa cidade que eu já tenho dado em tuas mãos. Só que você vai fazer o seguinte: durante 6 dias você vai rodear essa cidade. Cada dia você vai dar uma volta. No 7º dia, ó Josué, vocês vão dar 7 voltas. Os sacerdotes tocarão ali as cornetas, as buzinas, né? E depois que o povo ouvir, eles tocarem as buzinas, as cornetas, eles vão gritar com grande grita, e aí as muralhas irão ao chão. Lembra que eu falei? É através da sua obediência que você vingará a toda a desobediência. Quando for cumprida toda a obediência. Irmãos, se o povo de Israel, vamos supor, desse nos 3 dias, 3 voltas, e falasse: povo, eu acho que é melhor a gente adiantar, vamos tocar agora as trombetas, pedem para os sacerdotes tocar as trombetas, e vamos ver se as muralhas irão ao chão. Iria acontecer? Sim ou não? Não iria. Se fosse no 4º, no 5º ou no 6º, iria acontecer? Não iria.
Como que foi, pastor, que as muralhas caíram? Quando eles completaram toda a obediência. Quando eles cumpriram aquilo que Deus estava direcionando. E aqui, meu irmão, olha que incrível. Eles deram uma volta e aconteceu alguma coisa? Sim ou não? Não. A segunda volta aconteceu alguma coisa no segundo dia? Não. Terceiro dia, pastor, caiu um tijolinho. Caiu um tijolinho? Não. Deus poderia até fazer cair um tijolo, e aí eles ficariam o quê? Animados. Olha, Josué, caiu um tijolo, está resultando alguma coisa. Às vezes, meu irmão, fisicamente, pelos olhos naturais, nós não vemos o quê? Resultados. Mas temos que ficar embaixo da obediência. Porque depois que completarmos toda a vontade de Deus, Deus vai agir na nossa vida. E às vezes você está ali fazendo algo que Deus mandou, mas ainda não resultou em nada. Por que, pastor? Porque talvez ainda está faltando uma volta. E você sabe qual é a sua volta, meu irmão? Você sabe qual a volta que está lhe faltando. Como eu disse e citei aqui, talvez a sua volta seja um perdão. Talvez a sua volta seja você falar com o seu sogro. Talvez a sua volta é você voltar a falar com aquele cunhado que um dia pegou algo emprestado de você e te prejudicou. Você está entendendo? Talvez você saiba qual é a sua volta. Eles foram uma volta, nada, no silêncio. Deus falou para não gritar. Se eles gritassem aqui, nada iria acontecer. Mas eles tinham que fazer conforme a palavra. E aí que está o nosso erro, meu irmão. Às vezes nós sabemos como agir, sabemos como se comportar, conhecemos a palavra, mas a gente quer buscar atalhos, maneiras fáceis para que Deus haja na nossa vida. Eles foram ali uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. E na 7ª volta aconteceu alguma coisa? Quem sabe que de manhã não responda. Aconteceu alguma coisa na 7ª volta? Pode falar. Não vai sujar a nota da escola não. Não vai ganhar vermelho do pastor não. Aconteceu alguma coisa na 7ª volta? Aconteceu, pastor. Não aconteceu. Pastor do céu, você está mudando a palavra. Não aconteceu. Por quê? Porque eles não trocaram a trombeta. Deus falou para eles esperarem o quê? Trocar a trombeta. Ainda que eles tivessem dado 7 voltas, a muralha ainda não caiu. Porque faltava o quê? Algumas coisas. Qual eram as coisas que faltavam? Deus falou: quando vocês ouvirem os sacerdotes tocar as buzinas, tocar as cornetas, aí sim vocês gritam com grande força, com grande grita. Aí as muralhas irão ao chão, vocês subirão as muralhas e tomarão posse daquele lugar. Você está entendendo o nome de Jesus Cristo? Irmão, Deus é Deus de detalhes. Amém? Deus é Deus de obediência. Ah, pastor, sou até ofertante, mas dizimista, pastor, aí não, pastor. Deus é Deus de detalhe. A Bíblia diz sobre Amazias, um rei que foi estabelecido sobre Israel. A Bíblia diz que ele serviu ao Senhor, mas não de todo o coração. Irmão, eu tenho que ter prazer em servir ao Senhor. Eu tenho que ter prazer em cumprir a palavra. Pastor, eu peguei a Bíblia, estava lá e tinha algo que eu não sabia. E aí eu estava lendo a Bíblia e entendi que era errado. Pastor, da mesma hora eu falei: não vou fazer mais isso. Você sabia que o nosso missionário, não sei se você já ouviu contando esse testemunho, quando ele era mais novo, ele gostava de chouriço. Quem já ouviu esse testemunho? Você sabe que chouriço é sangue de porco, né? De suíno. Você vai lá e faz, tal, sangra, e aí faz lá, não sei como que usa os ingredientes, mas eu sei que é sangue. E o missionário gostava, meu irmão. Ele disse com a própria boca dele, que quando ele tem um chouriço, ele fala: ah, estou dentro. Tem chouriço aí? Me dá um pouco. E aí uma irmã falou: missionário, naquele tempo pastor, isso é pecado. Irmã, não é de Deus. Não, é pecado. E aí ele falou: me mostra na palavra. E aí foi lá e pegou um livro de Atos, se não me engano, que é onde que Deus estabelece
alguns cumprimentos para nós que éramos gentios, de não comer carne sufocada, né? E não beber do sangue, com carne sangrada, né? E aí ele falou, misericórdia, Jesus, e fez o quê? Deixou de comer juízo. E ele não sabia, mas passou ao quê? A saber. Às vezes nós estamos agindo de uma forma que a gente acha que é certo, porque a gente aprendeu desta maneira. Mas quando a palavra diz que é errado, meu irmão, eu tenho que na mesma hora parar. Pastor, tem uma novela lá que o pastor está pegando fogo. Pastor, meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar e assistir essa novela. Mas tem uma cena, pastor, irmão, cuidado, que aquilo que você coloca nos seus olhos desce ao coração. Amém? Cuidado. Amém? E o Josué cumpriu toda a palavra. E o que aconteceu, pastor? Foi caindo tijolinho por tijolinho? Não. Foi toda a muralha ao chão. Irmão, quando Deus faz, Ele faz por completo. Amém? Quando Deus opera por completo. Vai para o versículo 20. No nome de Jesus Cristo. Versículo 20. No mesmo capítulo, versículo 20. No nome de Jesus. A gente está quase certo. Todo mundo achou? Gritou, pois, o povo, tocando o quê? O sacerdote, as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual à frente a si tomaram o quê? A cidade. Depois que eles cumpriram tudo aquilo que Deus tinha falado. Irmão, talvez Deus está falando com você. Você está querendo agir de uma forma natural. E Deus está falando para você cumprir a sua palavra. Para você agir com conformidade à sua palavra. Talvez você está querendo agir de uma forma que você acha que vai solucionar. Mas talvez pode piorar. Aqueles homens tentaram agir de forma natural. Usando grilhões, usando cordas, usando cadeias. Mas cada vez que eles usavam algo, o mal que estava sobre aquele jovem se enfurecia mais. E talvez você está tentando usar ferramentas naturais que estão deixando o inimigo com mais força. Aqui as muralhas foram ao chão, sem sequer eles tocar naquele muro. Foi Deus que derrubou as muralhas. E você precisa aprender, eu preciso aprender que o inimigo, meu irmão, só irá ruir ao chão quando eu estiver embaixo da palavra. Amém? Amém. E talvez você está mandando sair mal, não está saindo. Não é a igreja, não é a campanha, não é a falta de fé que está te faltando, mas está faltando o quê? A obediência. A Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. A obra é a ação segundo a palavra. É o agir que faz parte da palavra. Porém a fé, a ação está ligado à obediência. 3 coisas que você precisa aprender. Tenho fé, tenho obras, porém eu tenho obediência. Aí sim, no mundo espiritual, as forças espirituais vai falar: este é o servo do Deus Altíssimo. Este eu sei que está embaixo da palavra. Com ele eu não posso, porque ele está sujeito a Cristo. Amém? Amém. Mas se eu não estiver embaixo da palavra, eu vou citar aqui algo acontecido também na nossa igreja, que eu gosto de contar testemunhos. Ele não vai te reconhecer. Ele vai se assegurar de uma área da sua vida e você vai falar: pastor, eu tentei de tudo, estou tentando de tudo, estou na fé, estou fazendo, estou na campanha, estou na segunda, estou na quarta, estou na sexta, estou no domingo, e nada acontece, porque tudo depende da fé, das obras e da obediência. Amém? Amém. Isso aconteceu na igreja onde eu estava, em São Mateus do Carrãozinho. O pastor estava orando, sexta-feira forte, orando para o mal sair, e mandando o mal embora, os demônios manifestando. E aí manifestou um demônio bravo, e aí foi lá um dos obreiro da casa de Deus, foi lá e foi expulsar. O mal sai no nome de Jesus Cristo. E aí ele falou: eu não saio,
Não, você tem que sair no nome de Jesus. Não, não sai, não sai. Aí segurou na gravata daquele obreiro e começou a rodar ele, enforcando. Começou a rodar, enforcando, segurou aqui o demônio bravo, e aí ele começou. Aí ele conhece a história. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E começou a rezar, né? Começou a rezar. E aí o demônio começou a rezar com ele. Isso é verdade, tá? Começou a rezar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E aí teve que o pastor descer e falar: demônio, em nome de Jesus Cristo, solta esse homem. E aí o mal saiu. Mas por que não saiu, pastor? Alguma volta faltava para aquele obreiro. Amém? Alguma coisa ele não estava cumprindo dentro da palavra. E aí ele foi envergonhado diante do povo de Deus, porque para um obreiro não ter autoridade de Cristo é uma vergonha. Amém? É uma vergonha. Foi envergonhado diante da igreja. E aí depois o pastor fez uma reunião e falou: olha, nós temos que ser tementes à palavra, para que o demônio não ganhe legalidade, mas não entre na nossa vida. Nós temos que cumprir a palavra, nós temos que fechar as brechas. E às vezes nos falta isso, meu irmão. Às vezes o diabo está ganhando legalidade em algo que a gente acha que não tem nada demais. Amém? Porque está entrando no nosso meio esse tal de não tem nada demais. Não tem nada demais não, é uma coisinha ali. Pastor, não tem nada demais não. E aí o diabo vai ganhando o quê? Legalidade. Irmão, enquanto nós não entrarmos embaixo de obediência, se tornar verdadeiramente discípulos de Jesus, cumprindo a sua palavra, nós não teremos autoridade contra o mal. Amém? Então obedeça a palavra. Talvez você já não está naquela primeira situação, que eles não sabiam como agir diante de uma situação espiritual. Talvez você está enquadrada na segunda situação. Pastor, sei como agir, sei como falar, sei como orar, conheço a palavra, mas o mal não está saindo, pastor. Estou tentando de tudo. Você está entendendo o nome de Jesus Cristo? Então cumpra a palavra de Deus. Primeiro caso, primeira situação, eles estavam diante de algo espiritual, não sabiam agir, usaram algo natural. Segunda situação, sabiam como agir, sabiam como comportar, sabiam como expulsar o nome de Jesus Cristo, mas não eram discípulos. Amém? Para que o mal saia, nós temos que ser discípulos. Quem não é discípulo não tem autoridade. Amém? Deus só delega a autoridade para aquele que é discípulo. Amém, Jesus? Se coloque de pé, eu creio que Deus coloque.